Opa, opa! Vamos então de live da galera do limão, a galera que faz do limão uma limonada. A gente aqui mais um dia firme e forte para te ajudar a sair da quarentena de forma muito melhor do que você entrou. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento quando a gente encontra um obstáculo, quando a gente vai de frente com alguma dificuldade. Que tipo de reações emocionais a gente tem? Quais são as fases desse desenvolvimento? Onde os fracos ficam? Onde os fortes evoluem? Como que se dá o crescimento? E aqui então eu vou desvendar isso para você, para que fique claro o que você tem que fazer. Então hoje estamos aqui de novo no jardim de casa. Acho que faz um bem danado para mim e para você a gente vir para cá. Um calor danado, tô aqui meio suada, porque eu já fui fazer minha caminhada hoje. Você já fez seu exercício hoje? Você lembra da live número 3, se não me engano, em que a gente falou sobre os 5 coisas que você tem que fazer todos os dias para viver um dia saudável dentro da quarentena? Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá tudo gravado, tá tudo no YouTube, tá? Procura lá, Lúcia Zamboni. Vai ser fácil de você achar. Emma, Lúcia Zamboni... Não, acho que não tem Emma não, é só Lúcia Zamboni mesmo. Vamos lá. Gente, quando a gente tem um desafio, quando a gente é posto à prova frente a um desafio, a primeira coisa, a primeira reação quase que instintiva... Quero espirrar. Desculpa, é ao vivo, é assim mesmo, a gente espirra no meio da live. Quando a gente é exposto a um desafio, a primeira coisa é medo. O primeiro momento é sentir medo. E o medo pode ser paralisante nesse momento. Você está aprendendo a lidar. Você aguça todos os seus sentidos, paralisa e fica olhando. Isso é instintivo. A gente, no nosso processo evolutivo, a gente tem um lutar ou correr. São quando a gente fica paralisado, quando a gente, por exemplo, na época que a gente era mais primitivo, em que tinha que lutar contra um animal silvestre, né? Quando estava em caça, por exemplo. Na época, na hora de lutar com esse animal, o homem tinha, a gente, e até hoje a gente tem isso, 2 instintos. Era lutar contra essa adversidade ou correr, fugir. Como se, por exemplo, você falou, não vou lutar com um tigre, eu vou fugir. E isso acontece de forma instintiva com a gente até hoje. Ou a gente luta, ou a gente corre. Não dá para correr, mas dá para fraquejar. Então, se você percebe que você começa a evitar fortemente todos os desafios, você pode ser que esteja entrando dentro dessa linha do correr. Da fuga, de fingir que não está vendo, de não prestar atenção, de dizer que não é com você. Você não, por exemplo, decidir não entrar na quarentena, não ficar em casa e isso não está acontecendo, isso é fake, culpar outra pessoa. Isso é uma forma de você estar reagindo à fuga. E se você luta, é como você, nesse momento, você pode realmente ganhar essa batalha, porque a gente precisa entrar com as nossas forças, né? É quando a gente precisa, olha, eu vou juntar todas as nossas forças e no momento de luta também é um momento de descarga muito grande de adrenalina. E quando você sente medo, você tem uma descarga muito grande de adrenalina. E a adrenalina, ela é uma substância que é jogada no seu sangue em casos de pânico, medo, qualquer medo, em que a gente fica mais fisicamente apto para poder lidar com a fera, com a adversidade. Mas isso cai fortemente a nossa capacidade cognitiva e intelectual. Então, quando você é submetido ao medo, você tem uma descarga enorme de adrenalina. E a adrenalina, ela te prepara fisicamente para lutar ou correr. Então, o seu corpo fica mais forte, o seu tônus muscular aumenta, o seu poder de força realmente, efetivamente aumenta, mas o nosso cognitivo não funciona bem quando a gente está com um alto nível de adrenalina, de cortisol no sangue, que é importante para a nossa sobrevivência, mas não ajuda em nada quando a gente está falando de tomada de decisão, de comportamento, de escolha. Então, esse primeiro momento do medo é um momento normalmente de baixo
raciocínio, em que a nossa inteligência emocional cai mesmo, o nosso desempenho cai mesmo, porque eu não estou cognitivamente funcionando da minha forma melhor. Sabendo disso, o que você faz quando você está com medo? Não toma decisão nenhuma. Espera isso passar, começa a trazer para você mais elementos para então fazer a sua tomada de decisão, certo? E passado o medo, então, vem uma fase de adaptação. Já entendi o novo cenário, já percebi que agora eu preciso ter uma despensa, já não preciso mais sair correndo atrás de lotar a minha despensa, que talvez seja o primeiro momento do medo, fazer estoques enormes de álcool gel, de álcool 70, estocar produtos na sua casa. Isso é quando você faz na fase do medo. Começa a comer compulsivamente, aqui pra gente que quer emagrecer, isso acontece na fase do medo. Gera um nível de ansiedade, você começa, desregra completamente. Aí, passado isso, a gente começa na acomodação. Você começa a perceber que existe uma forma nova de viver e que você vai conseguir viver nessa forma, em que você já volta a fazer, você já percebe que talvez você não tenha alguém para te ajudar e você precisa ir para a cozinha, ou tem alguém que cozinha para você e você precisa dar algum suporte na casa. Pelo que eu tenho vivenciado, tá todo mundo com muitos trabalhos agora, né? Não tem mais ajudante em casa, não tem mais escola com as crianças, tá toda a família indo para a luta. Então esse é o momento de perceber como é que é a estratégia que você vai usar. Talvez uma divisão de tarefas, talvez uma compra mais racional no mercado, talvez uma volta... Oi, filha? Tô gravando vídeo, amor. Oi. Isso acontece quando a gente tem a fase de acomodação. Então as coisas começam a se assentar. As coisas começam a diminuir, as coisas começam a funcionar de uma forma mais sustentável. Mas aqui, na fase do medo, é onde as mais fracas paralisa, fica ali. Então começa a engordar, entra numa fase de egoísmo tremenda, sabe? De quase que de sobrevivência. Se não entrar nisso, é onde paralisam as fracas. Não somos nós, porque senão a gente é a galera do limão. E na fase de acomodação é quando vai acontecer o segundo momento, que talvez é onde a gente esteja agora, né? De começar a entender, você começa a perceber que a internet tem um mundo muito legal de coisas para você fazer. Você começa a entrar para a galera do limão, você começa a fazer exercício físico pela internet, você começa a conseguir fazer entregas no seu teletrabalho, porque já passou naquela fase louca de como é que eu organizo a minha rotina. Na fase do medo acontece o caos. Na acomodação você já consegue produzir alguma coisa. E agora, a lindeza vem no terceiro e último nível dessa história, em que passou o medo, e tá tudo bem, todo mundo pode passar pelo medo, você não pode estacionar nele. Passou pela fase de acomodação, em que entendi, tá acomodado, eu tô conseguindo produzir, percebi que eu vou sobreviver a isso, percebi que eu tenho ferramentas e que eu tô usando as minhas ferramentas. E o terceiro nível é a da superação. A superação acontece quando, peraí, é galera do limão total. A gente aqui, galera do limão total, em que entendi essa diferença, só na aceitação é pouco pra mim, porque o que eu quero mesmo, onde é o meu lugar, é no patamar acima. E eu vou usar esse momento não pra ficar chorando, mas pra poder fazer a diferença. Talvez tudo que você quisesse era ter tempo de estar em casa pra fazer sua yoga. Hoje eu fiz o atendimento, meu paciente falava, ai, Lúcia, eu tô gostando porque eu tô conseguindo finalmente ter tempo de fazer minha yoga, porque uma das desculpas que eu tinha pra não fazer era nunca estar em casa. Ah, eu sei que você tá com um monte de coisas para fazer, mas agora você tá em casa e estabelecendo uma rotina e dizendo pro mundo, para mundo, meia hora, que agora é hora da minha yoga, você não tem o tempo de deslocamento mais. Então, de uma forma ou de outra, você também tá tendo uma compensação aí de horário. Vai depender de como você tá administrando o tempo e quais são as desculpinhas, as historinhas, as conversinhas que você tá jogando pra você mesmo. Porque a galera da superação não cai nessa. A galera da superação não tem desculpinha, tem o fazer. Eu vou pra lá. Né? Eu tive um momento em que eu fiquei paralisada. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo?
Eu não sabia onde eu ia estar, se eu ia ficar em Brasília, que é onde eu moro, se eu ia vir para Pirinópolis, que é onde a gente tem casa, no interior do Goiás, para poder passar com as minhas filhas, como é que eu ia fazer, porque meu apartamento é pequeno, criança pequena, minha irmã precisando de ajuda. Então, assim, paralisei. Eu não sei se você viu, eu parei de postar, eu parei de trabalhar, né? Eu parei de estar aqui apresentando conteúdo, esse conteúdo que eu tô sempre trazendo, todo dia tem conteúdo aqui, porque eu tava paralisada. Aceitei, voltei a trabalhar e agora... Aí a galera da superação, que é a galera do limão, que sou eu e você, a gente tá num outro nível, que é usar isso para superação. Se eu preciso emagrecer, então é agora que eu vou emagrecer. Se eu preciso estudar mais, então é agora que eu vou estudar mais. Se eu preciso trabalhar e produzir, é agora. Se eu preciso estar com os meus filhos fazendo homeschooling, é agora e eu vou fazer. Eu não vou ficar de mimimi, tanto que eu te falei, ó, essa galera do mimimi não tem espaço aqui não. Não dá pra ficar de mimimi e se colocando numa situação de, puxa vida, coitado de mim. Olha aí, olha só, eu não tenho a minha secretária em casa, eu não tenho mais as crianças na escola, eu não tenho mais... Sim! E porque você não tem, você tem uma série de outras coisas. E aí você vai olhar para que lado da moeda? Pro lado, o lado ruim ou o lado bom? Porque simplesmente tudo, absolutamente tudo, tem um lado bom e um lado ruim. Para qual que você vai escolher olhar? Você vai escolher olhar pro lado bom? Então vambora, porque você é a galera do limão. Então é aqui que a galera da superação vai. Então é aqui que eu resolvi vir. Eu falei assim, caramba, eu vou entrar na internet, eu vou entrar mais forte ainda, porque a galera tá precisando. De repente é um espaço que eu consigo conquistar, percebe? De repente talvez você não estivesse me ouvindo se não tivesse acontecendo a quarentena, e agora você tá aqui comigo agora, que você também tá na galera de superação, né? E eu tô tendo ganho com isso, eu tô tendo você aqui na minha audiência, e percebe? E você tá aqui também tendo esse ganho, essa troca legal, essa troca de conteúdo gratuito, mas que tem crescimento para nós duas, certo? E aí, frente a isso tudo, você já percebeu, então talvez veja aí e analise qual das fases você tá. Tô suando, gente, tá vendo? Tô suando, tá um calor danado aqui. Qual dessas fases você tá? Porque na fase da superação é que as fortes entram. E é aqui que eu quero levar você comigo. E se você não iria sozinha, não tem problema. Eu te pego na mão e a gente vai juntas. Né? Esse aqui é legal, esse aqui é o legal. Esse aqui é o legal de ter o recurso. E eu quero te chamar a atenção para você perceber 2 comportamentos. Eu quero te convidar, isso eu escutei de um mentor meu, de alguém que eu gosto e respeito muito, e eu escutei um vídeo dele, então eu peço licença para ele para trazer para vocês, que é o seguinte: nas dificuldades, eu super me identifico, por isso que eu trago para vocês. Na dificuldade, ele falou, na dificuldade, a gente tem 2 posturas para tomar, e eu achei que tem tudo a ver com a galera do limão e trouxe então. A primeira é, na dificuldade, dobre o que você vinha fazendo antes. Então, se você estava querendo emagrecer e percebeu que agora o ambiente está diferente, se você estava querendo fazer qualquer coisa e perceber que o ambiente está diferente, mesmo que fosse, eu estava batalhando uma promoção, eu estava fazendo um empreendimento, estava empreendendo, abrindo um negócio novo, dobra, faz 2 vezes mais o que você vinha fazendo antes. Por quê? Se você estava fazendo um X para ter aquele desempenho, agora na adversidade, é isso mesmo. É 2x para ter talvez o mesmo resultado. Ou vocês podem até acabar se surpreendendo e também aumentar o seu resultado. O que não pode é fazer menos do que você fazia antes, porque afinal de contas a gente está sim passando por um momento de adversidade, a gente está sim passando por uma quarentena, por uma crise, e isso é real, está acontecendo. E como você vai lidar com isso? Então o convite é dobre, faça 2 vezes mais do que você estava fazendo antes. Se concentre 2 vezes mais do que você vinha fazendo antes. Né? Aí sim você vai conseguir efetivamente estar diferente e saindo do outro lado, certo? E a segunda coisa que ele fala é, você vai focar agora, o que muitas das pessoas acabam se desesperando é porque focam no que não tem controle. Puxa vida, eu não tenho controle sobre um monte de coisa que está acontecendo. Eu não tenho controle sobre questões econômicas, políticas, sociais, de saúde. A gente não tem esse controle, a gente fica na televisão só escutando e percebendo o que está vindo. Mas tem um monte de outras coisas que você sim tem o controle. E é nessas coisas que você vai focar. Você tem o controle do que está sendo cozido na sua casa, de que vai ser servido no seu almoço. É diferente de um self-service que você tinha exposto aquilo. Então agora você tem recurso. Você controla se vai trazer bolo de chocolate para o lanche da tarde.
se vai fazer pão de queijo o tempo inteiro, se você vai assaltar a lata de leite condensado ou sequer vai ter lata de leite condensado na sua despensa. Eu tenho uma outra paciente que diz, nossa, Lúcia, eu nunca tive comendo tão saudável, porque o que eu comia de coisa errada era na rua, porque na minha casa não tem. E agora eu não tô indo na rua, as confeitarias fechadas, eu não tô mais comendo essas porcarias. E ela disse literalmente isso pra mim hoje. Hoje eu tava com vontade, ontem, a gente teve atendimento hoje às 7 horas da manhã. Ela falou, eu tava querendo comer um doce e não tinha absolutamente doce nenhum na minha casa, eu precisei comer banana com aveia e mel. Isso ela controla, percebe? O que tem na sua casa, na sua despensa, você controla. O que tem na sua casa, você controla. Como vai ser preparado os alimentos, você controla. E sim, os mercados estão abastecidos, você pode ir, porque a fase do medo eu acho que já deu uma baixada, já baixou. Então você consegue, talvez não tenha todos os produtos, eu não tenho encontrado, por exemplo, muitos legumes aqui. Mas tudo bem, eu vou de outros. Só tinha tubérculo, um monte de batata, mandioca, como é que eu vou fazer? Né? E aí a gente vai usando a criatividade, porque o que eu controlo é o que eu vou cozinhar, como eu vou cozinhar e o que eu vou fazer, né? Então esse é o momento da gente focar no que dá certo. Então a gente já percebeu que tem as 3 fases. Em qual das fases as fracas param e vão engordar? Em qual das fases as fortes vão continuar e tamo juntas? Vai fazer do limão uma limonada? E qual das fases você tá agora? E depois